Olá, chega mais para nossa conversa de hoje. O tema, aquela sensação meio estranha, sabe? De que a vida adulta anda meio esticada. Parece que, ganhamos mais tempo no relógio da vida, né? Mas será que estamos usando esse tempo para amadurecer ou só para, sei lá, adiar o inevitável? E se essa tal juventude prolongada for, na verdade, uma armadilha? Uma armadilha bem montada pelo mercado. Para investigar isso, a gente deu uma olhada numa análise, nossa, daquelas que deixam a gente pensando, viu? Saiu no blog Dinheiro que me veja. O título já entrega o jogo. Adultos Crianças, a armadilha silenciosa do mercado consumista. E quem escreve é Roquei Dube. Ela tem uma perspectiva, assim, fascinante. Sendo cega, ela parece enxergar umas artimanhas das finanças e da nossa sociedade com uma clareza impressionante. A provocação central do texto é forte. Essa nossa tendência, né, de empurrar a vida adulta com a barriga, talvez não seja só uma questão de viver mais. A fonte sugere que é um fenômeno alimentado e muito bem aproveitado por um sistema que lucra horrores com adultos que se sentem, meio perdidos, inseguros. Será que a gente virou tipo uns Peter Pans viciados em compras, fugindo da sombra das responsabilidades? Ok. Bora tentar sacar essa ideia complexa e ver o que tem dentro. O ponto de partida é um paradoxo que a Roquidub destaca logo de cara. Estatisticamente, a gente vive mais, beleza. Mas, ao mesmo tempo, parece que estamos adiando e muito aqueles rituais de passagem clássicos da vida adulta. Sair da casa dos pais, bancar as próprias contas. Definir um rumo na carreira, né? Firmar laços afetivos mais sérios. Isso. Tudo isso parece ter entrado no ritmo mais lento. A análise até chama isso de estratégias lentas de vida. É curioso pensar que, não muito tempo atrás, ser adulto era quase sinônimo de receber boleto, formar família, daquela sensação de agora é comigo. Hoje, parece que ganhamos esse suposto luxo de ter mais tempo. Mais tempo para quê, exatamente? A ironia, como a fonte aponta bem, é que ter mais aniversários para comemorar não garante um pingo a mais de maturidade. Pelo contrário, né? E é aí justamente que a análise fica mais profunda. Essa aparente lentidão para abraçar a vida adulta, não é vista como um acaso no texto. Ela se encaixa perfeitamente numa lógica maior, a do sistema de consumo. O material sugere que um mercado focado em vender a próxima novidade, a solução instantânea, ele prefere lidar com um consumidor cheio de incertezas, talvez até um pouco ansioso com o futuro, do que com um cidadão que tem clareza do que quer, sabe? Que tem estabilidade financeira e, principalmente, a capacidade de dizer não obrigado para o excesso de ofertas. Nossa, faz todo sentido. Essa falta de pressa para assumir o controle, para fincar os pés no chão, digamos assim, cria um ambiente ideal para esse mercado florescer. Aquelas que nos fazem crescer e preenchido com distrações, com um consumo que serve mais como um paliativo do que como uma construção de vida, sabe? Isso acaba mantendo as pessoas numa espécie de dependência estendida, um ciclo vicioso. E olha, viver mais tempo sem essa base sólida, sem estabilidade financeira, não é luxo nenhum, é perrengue. Acaba sendo viver pior, não melhor. E aqui a coisa esquenta, porque a análise da Rocaidub mostra como o capitalismo de hoje não apenas se beneficia disso, mas ativamente cria e vende o que ela chama, como ironia fina, de infantilismo gourmet. É quase uma grife da imaturidade, né? A gente vê isso em todo lugar. A nostalgia virou produto de massa, bonequinhos de super-heróis que antes eram de criança agora decoram mesa de trabalho de gente grande, camiseta com personagem de desenho, o fluxo sem fim de remakes de filmes e séries da nossa infância ou adolescência. É toda uma cultura que vende um lifestyle onde envelhecer parece quase, sei lá, uma falha de caráter. E a lógica por trás disso, segundo o texto, é bem direta. O consumidor ideal para esse sistema é aquele que age como jovem e impulsivo, movido mais pela emoção do que pela razão. Facilmente seduzido pela promessa da felicidade instantânea que o próximo produto ou experiência pode trazer. A fonte descreve um cenário onde adultos às vezes priorizam, a mesa de ping-pong no escritório, em vez de construir uma carreira com mais substância,
ou trocam o planejamento da grana pela maratona da próxima série. E ainda chamam essa fuga de vida plena, né? Com direito a post na rede social e tudo. É quase como se a responsabilidade fosse cafona. A Roque Dube tem uma frase no texto que resume isso de forma brutal. O mercado não está interessado na sua autonomia. Ele quer a sua dependência contínua. A mensagem implícita é tipo: você não precisa crescer de verdade, só precisa continuar comprando. Forte isso. Precisamente. Essa infantilização não é um efeito colateral indesejado, sabe? É quase uma condição necessária para que esse modelo de consumo funcione tão bem. E a análise conecta isso de forma muito interessante ao medo profundo que a nossa cultura tem do envelhecimento, é quase um tabu. E claro, onde existe medo, existe oportunidade de negócio. O texto menciona como isso alimenta uma indústria inteira. Coachings prometendo reinvenção a cada crise dos 30, 40, 50, eventos motivacionais para destravar potenciais, de novo. Influenciadores digitais vendendo a ilusão de uma juventude que nunca acaba. É interessante notar essa ausência que a fonte aponta. Cadê o mercado que celebra o envelhecer com dignidade? Parece que não tem apelo comercial, né? Exato. Antigamente, marcos como ter o próprio dinheiro, sair de casa, construir algo seu, eram vistos como etapas naturais, até desejáveis, do amadurecimento. Hoje, a percepção que o texto traz é que esses marcos parecem mais itens opcionais num cardápio de vida. Morar sozinho virou artigo de luxo, ter uma carreira estável quase uma excentricidade. A autora usa uma metáfora ótima, é como se muitos adotassem uma dieta de responsabilidades, tratando a maturidade como algo pesado, indesejável, que tira a leveza da vida. Uma leveza que no fundo pode sair bem cara. E essa mentalidade de adiar a vida adulta, isso tem um impacto direto e bem pesado no mundo do trabalho, certo? A Roque Dube não economiza nas palavras para descrever isso, não. Ela chega a chamar o mercado de trabalho atual de vampiro de oportunidades. Uau! Uma imagem forte que sugere algo que suga a energia, a vitalidade e depois descarta. Sim, a análise é bastante crítica nesse ponto. Descreve um cenário onde chegar aos 40 anos, em muitas profissões, já significa ser considerado ultrapassado ou obsoleto. Aquela ideia da velha guarda do conhecimento, sabe? Pessoas com experiência acumulada, com uma visão mais ampla, parece ter cada vez menos espaço. São descartadas cedo demais. E tudo isso em nome do quê? A fonte chama de discurso de inovação brega. Adorei isso. Aquela conversa de disrupção que, muitas vezes, na prática só serve para justificar a busca por mão de obra mais barata, mais flexível, que na verdade significa menos direitos, e mais disposição para aceitar condições precárias, em troca de um ambiente descolado, talvez. O trabalhador acaba virando uma peça facilmente substituível. A lógica descrita é essa mesma. Alta rotatividade, baixa fidelidade mútua entre empresa e empregado. O crescimento é rápido, mas o descarte também. Não há um investimento real no desenvolvimento de longo prazo das pessoas, apenas na extração de valor imediato. O comprometimento duradouro parece ter saído de moda. E junto com isso vem outro paradoxo que a análise levanta, o da escolha. A gente vive numa era de opções, sim, aparentemente infinitas para tudo, né? Carreira, relacionamentos, que comer no jantar, qual filtro usar na foto. Só que, em vez de nos sentirmos livres, essa overdose de opções muitas vezes gera o quê? Ansiedade, uma paralisia diante de tantas possibilidades. A autora menciona o exemplo de jovens que recebem dos pais acesso a experiências incríveis, viagens, cursos, gadgets, mas que, ao mesmo tempo, são poupados de assumir responsabilidades que exigem comprometimento de verdade, sabe? Aquelas que doem um pouco. Isso levanta uma questão crucial sobre as consequências psicológicas dessa dinâmica toda. Esse ambiente de descarte no trabalho, somado à pressão do excesso de escolhas na vida pessoal, gera medo, gera ansiedade. O resultado, segundo a análise de Roque Dube, é o que ela chama de infantilização do trabalhador. A vida, não só a profissional, mas às vezes a pessoal também, corre o risco de virar uma espécie de roleplay emocional. A pessoa experimenta um papel aqui, outro ali, mas sem nunca se comprometer de fato, sem fincar raízes. É o medo de escolher um caminho e ter que dizer adeus a todos os outros, né? Dá um frio na espinha só de pensar. Exatamente.
Vivemos ouvindo que viver é fazer escolhas, mas esquecemos a outra metade da equação. Toda escolha é também uma renúncia. E bancar essa renúncia, lidar com a sensação de perda das outras possibilidades, exige uma força emocional, uma maturidade que esse sistema que celebra a eterna experimentação não parece muito interessado em cultivar. E aquela ideia romântica do velho sábio, a análise da Roqueidub também dá uma cutucada nisso, né? Sim, ela desmistifica essa associação automática. O fato de termos uma população que vive mais, com mais idosos entre nós, não significa automaticamente que temos uma sociedade mais sábia. Maturidade, como o texto bem pontua, tem muito mais a ver com a capacidade contínua de aprender com as experiências, de refletir criticamente, de se adaptar, do que simplesmente com a quantidade de anos vividos. A fonte usa uma analogia interessante. A quantidade de gelo numa garrafa não garante a qualidade da bebida. Às vezes só indica que ela ficou parada tempo demais. Se o sistema valoriza o jovem eterno e descarta o velho que pensa, é porque no fundo prefere consumidores dóceis a cidadãos questionadores. Faz sentido. Então, juntando todas essas peças, qual é a conexão final? Onde essa infantilização toda deságua? A Roqueidub é bem direto ao ponto, né? Essa fuga das responsabilidades, alimentada pelo consumo desenfreado, tem um impacto direto na nossa autonomia financeira e, por extensão, na nossa capacidade de sermos cidadãos plenos. Exato. O argumento central apresentado é que ao trocarmos consistentemente o comprometimento de longo prazo, seja com trabalho, com relacionamentos, com causas sociais, pela busca incessante de entretenimento e gratificação imediata, nós acabamos enfraquecendo nossa própria musculatura cívica. A capacidade de analisar criticamente a realidade, de tomar decisões ponderadas, de participar ativamente da vida em sociedade fica comprometida. É quase como se o foco excessivo no eu consumidor minasse o nós cidadão. A fonte tem uma frase que é um verdadeiro tapa de luva de pelica. O capitalismo agradece. Você nunca será crítico, sempre será mero consumidor. Pesado, né? Mas faz pensar muito. Essa é a ligação crucial que a análise estabelece. A permanência nesse estado de dependência, de busca constante por novidades e satisfação rápida, características marcantes do consumo infantilizado, dificulta enormemente o desenvolvimento de uma cidadania ativa, informada e responsável. Torna mais difícil planejar o futuro, seja financeiramente, profissionalmente ou em termos de projetos de vida mais amplos. Como construir uma vida adulta sólida e com propósito se a atenção está sempre voltada para o próximo lançamento, a próxima tendência, a próxima distração? Fica difícil. Ok. O cenário pintado pela análise é complexo, até meio sombrio, eu diria. Mas a Roqueidub não deixa a gente só com o diagnóstico, não. Ela oferece o que chama de cartilha ROC para adultos com visão. São como que uns lembretes, sabe? Umas provocações práticas para quem sente que pode estar caindo nessa armadilha e quer encontrar uma saída. E o estilo é direto, sem rodeios. Gostei disso. Sim, são sugestões que convidam à reflexão e à ação. A primeira delas, por exemplo, é um chamado para parar de enlouquecer com o excesso de opções. O texto sugere que priorizar a coerência nas escolhas, mesmo que pareçam menos excitantes no curto prazo, é mais valioso do que viver pulando de galho em galho atrás da última moda. O que me parece conectar com a segunda dica: valorizar as responsabilidades, aquelas que realmente nos fazem crescer. A autonomia financeira, a responsabilidade pelos nossos relacionamentos, o compromisso com o nosso próprio desenvolvimento, não fugir delas, mas encará-las como parte essencial do adultar. Exato. E tem uma orientação sobre informação que acho genial pela simplicidade e profundidade. Leia menos mais, analise mais menos escolha, menos mais escolha. Ou seja,
A sugestão não é consumir informação e opções de forma alucinada, mas sim processar melhor o que já temos, analisar com mais cuidado e principalmente ter a coragem de tomar decisões firmes, mesmo que menos numerosas. Menos quantidade e mais qualidade de decisão. Adorei essa, é tipo um detox de informação e escolha, né? E tem também aquela que é quase um puxão de orelha divertido. Quer continuar curtindo umas coisas de adolescente? Beleza, tudo bem, mas banque essa brincadeira como adulto. Ou seja, pague suas próprias contas, faça seu planejamento, assuma as consequências dos seus atos, a liberdade vem junto com a responsabilidade, não tem jeito. E, por fim, a cartilha reforça a ideia de não ser apenas um consumidor passivo, mas um cidadão ativo. Alguém que decide, que questiona, que participa e, quando necessário, resiste às pressões do sistema. Que usa seu poder de escolha não só no supermercado, mas na vida física também. No fundo, a mensagem que fica dessa cartilha e de toda a análise é que amadurecer de verdade exige coragem. Muita coragem. Exige aceitar que a gente vai errar, que vai falhar, exige bancar as próprias escolhas mesmo quando são difíceis. Exige sair da zona de conforto, daquela infância dourada e estendida, e encarar o mundo real, com todas as suas imperfeições e desafios. Não tem atalho, é construção diária. Então, recapitulando nossa exploração de hoje, vimos como a análise da Roque e Dubie expõe essa tensão, essa briga interna, né, entre a sedução de uma juventude eterna vendida como produto pelo mercado e a escolha, talvez mais difícil, mas super necessária, de crescer de verdade, abraçando as complexidades da vida adulta. A conclusão provocativa que a fonte nos deixa é que essa infância prolongada demais pode se tornar uma prisão. Confortável, talvez, mas ainda assim uma prisão. Crescer seria, então, escolher morrer um pouco para essas ilusões que paralisam e viver de forma mais consciente, crítica e presente. Aqui e agora. E para fechar fica uma reflexão inspirada diretamente no texto. Pense aí com seus botões. Qual fantasia de juventude eterna, qual hábito de consumo meio infantilizado, talvez precise ser deixado para trás, para que se possa assumir de verdade as rédeas da própria vida adulta. Com todos os desafios, sim, mas também com todas as recompensas que só a maturidade pode trazer. Fica aí a pergunta. E aí? Essa conversa provocou algo? Fez pensar? Concorda? Discorda? Tem outra perspectiva sobre isso? A gente adoraria saber. Deixa seu comentário, compartilha suas ideias e se curtiu essa análise e quer mais papos como esse, não esquece de se inscrever no nosso canal. Ajuda bastante. E não podemos deixar de registrar nosso agradecimento super especial ao professor Júlio Facó. A curadoria dele foi certeira ao trazer este material tão rico e instigante até nós. Valeu mesmo, professor. E também nossa imensa gratidão pela parceria com o blog Dinheiro que Me Veja e, claro, a mente afiada de Roque e Dubie por essa análise tão necessária nos dias de hoje. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.